Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly, sou professora de Geografia e hoje falaremos sobre bacias hidrográficas. Para a gente falar de bacias hidrográficas, vamos começar falando sobre a definição de bacia, né? Bacia hidrográfica é o terreno onde passa o rio principal e seus afluentes. Então, a bacia hidrográfica nada mais é do que a parte do terreno, tudo isso aqui, ó, né? Onde passa o rio principal e os afluentes. E ele é dividido em cursos. Então, vai ter o alto curso, que vai pegar a região da nascente, o médio curso, que é o leito do rio, onde o rio percorre, e o baixo curso, que é o final do rio, também chamado de foz, tá? Que vai ter vários tipos de foz. Foz estuário, foz delta, enfim. Então, esses três cursos, né, alto, baixo e médio curso, formam os cursos de uma bacia hidrográfica. Também há tipos de bacia hidrográfica, que também chamamos de drenagens da bacia. A drenagem exorreica, exo significa fora, tá? Segue para fora, o rio vai desaguar no mar. Então, quando o rio deságua no mar, nós chamamos de drenagem exorreica. Quando o rio deságua em outro rio ou em um lago, dentro do continente, endo significa dentro de um continente, nós chamamos de endorreica, como é o caso do rio Tietê. O rio Tietê deságua no rio Paraná. Aliás, o rio Paraná deságua no rio Prata. Então, são drenagens endorreica. Arreica significa que desaparece uma época do ano. Isso é comum no Brasil, só na região semiárida brasileira, onde o rio vai desaparecer de tanta evaporação, tá? Excessiva evaporação, muito quente, pouca chuva, o rio vai desaparecer uma época do ano. Então, arreica. Criptorreica é um pouco mais raro no Brasil, mas existe também no sul do estado de São Paulo, na região de Petar, né, com as cavernas, né, os rios que vão para dentro das cavernas, que nós chamamos de drenagem criptorreica. Muito bem, vimos as drenagens, agora vamos falar das bacias. Em relação ao Brasil, antes de falar do Brasil, eu queria falar dos principais rios europeus, tá? Então, olha só, o maior rio europeu é um rio chamado Rio Volga. Ele passa na Rússia. Então, o maior rio europeu é o Rio Volga. Tem uma época do ano que ele fica congeladão, tá? E ele fica na Rússia. Muito bem. O segundo maior rio europeu, maior em extensão, né, na Europa, é o rio Danúbio. E o rio Danúbio, olha que interessante, ele passa por 10 capitais europeias. Então, ele vai cortar várias nações, entre elas Alemanha, Áustria, tá? Sérvia, Hungria. Vai cortar várias nações. E ele é muito interessante porque ele permite a integração dessas nações. É um rio de planície, muito bom para navegação, então tem um fluxo de mercadoria imensa entre elas. Depois vai ter o rio Reno, que também corta várias nações, mas corta só apenas praticamente 5 nações, mas tem o maior porto do mundo, que é o porto de Roterdã, que fica em Amsterdã, na Holanda, tá bom? Bem, quando fala de rio facilitar a industrialização, eles falam muito da Itália, porque o rio Pó ajudou a industrialização no norte da Itália, tá? Porque é um rio de terreno muito acidentado, então permitiu ter hidrelétrica ali, e com hidrelétrica e mais os recursos minerais, o norte da Itália teve condições para se industrializar, tá bom? Já o rio Tamisa, o rio Sena, eles vão falar muito da questão de industrialização, foi muito poluído e depois foi revitalizado, enfim. Tá joia? Então, sobre os rios europeus, é isso que eu queria falar. Agora vamos falar das bacias brasileiras. Eu escolhi 3 grandes bacias para ser faladas, tá? A primeira bacia amazônica. A bacia amazônica ela é muito importante porque, além de pegar a região norte do Brasil, vai abastecer para além da região norte, tá? Vai pegar também estados como Mato Grosso, que está na região centro-oeste, né? E ela é muito importante porque pega para além do Brasil também. A verdade é que a bacia hidrográfica amazônica ela vai pegar 7 nações, ela vai sair para além do Brasil,
Tá? Vai pegar 7 nações, vai pegar parte das Guianas, Venezuela, Colômbia, enfim, Peru, enfim, tá? Eu vou detalhar já para vocês a bacia amazônica. Outra bacia que eu vou abordar é a bacia do Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, corta 4 estados, tá? Minas, Bahia, Pernambuco e Alagoas. Vai ter só Foz na divisa praticamente entre Alagoas e Sergipe, tá bom? Nós vamos ter também a outra bacia que é muito importante para a região do Mercosul, que é a bacia do Platina, que é a junção de 3 grandes bacias brasileiras. A bacia do Platina, ela abrange a região da bacia do Paraguai, a bacia do Paraná e a bacia do Uruguai, tá? E ela vai terminar nos países vizinhos brasileiros. Então, vamos falar de cada uma delas um pouquinho. A bacia amazônica, o interessante é que ela tem 2 nascentes e 2 foz. Olha que interessante. Ela tem o Rio Negro, tá? E ela vai ter o Rio Solimões, que nasce lá no Cordilheira dos Andes, em Ucacali, no Peru. Quando chega em Manaus, elas se juntam. Então, aqui é a junção do Rio Negro e o Rio Solimões, em Manaus. E aí forma o Rio Amazonas, que vai ter 2 foz. Uma foz que será estuário, uma outra foz que será delta, que vai se desmembrar. Então, é chamado de foz mista. O Rio Amazonas tem 2 nascentes e 2 foz mistas, tá? Então, ela vai ter a cheia dela na Jussante de Manaus, ou seja, junção de 2 rios, né? Sempre nos meses de junho. Ela tem 2 foz, como a gente falou, vai ter foz mista, porque uma delta e a outra estuário, bem na região de Marajós, né, na ilha de Marajós. E ela vai ser muito importante, sobretudo, para os setores de transporte, né, hidrovias, e boa parte da população vai se centralizar no entorno do Rio Amazonas. População ribeirinha chamada, né? Bem, a bacia do Platina, como eu falei para vocês, é a junção de 3 bacias brasileiras. Quais são essas 3 bacias, professora? Então, vamos lá. A bacia do Paraná, tá? Bacia do Paraná. A bacia do Paraguai e a bacia do Uruguai. Ambas nascem no Brasil, mas desagam no Rio Prata. Então, a bacia do Paraguai, a bacia do Paraná e a bacia do Uruguai. Essas 3 bacias nascem no Brasil, mas elas vão desaguar no Rio Prata, né? Esse rio, formando tudo, juntando o Rio Prata e mais essas 3 bacias, nós temos a bacia do Platina, que é importante porque pega Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e um pedaço da Bolívia. Então, é importantíssima para a América do Sul, principalmente o Mercosul, né? Um bloco econômico que se desenvolveu muito nessa região da bacia do Platina. Vamos lá, para encerrar, a bacia do Rio São Francisco é interessante porque ele nasce numa área tropical, que é Minas Gerais, e ele vai cortar uma área semiárida, que vai pegar aqui, ó, entre Pernambuco e Bahia. Essa região é semiárida. E o que os caras fizeram? Eles fizeram uma barragem chamada Barragem de Sobradinho, e é justamente dessa barragem que os caras desviaram, né? Fizeram ali uma represa imensa e desviaram parte do rio, que permitiu o quê? Irrigação, produção de frutíferas em pleno sertão nordestino, por causa do rio, o Velho Chico, né? Por causa do Rio São Francisco. Então, em pleno sertão nordestino, foi permitido fazer irrigação, além de ter outras barragens, como de Paulo Afonso e de Três Marias. A de Paulo Afonso é produção de energia, tá? Então, é um rio muito importante, porque ela interliga a região sudeste ao nordeste e ela permite produção agrícola no nordeste, pleno sertão nordestino. Beijos, pessoal, bons estudos, era isso que eu queria falar com vocês. Até mais!